Eduardo, estou te protegendo, meu amigo. Jesus te ama e... Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Sejam muito bem-vindos, meus amigos do Quai, irmãos, irmãs, de jornada terrena, amigos do Face, do YouTube, do Instagram, TikTok e das futuras redes sociais, porque estão sempre inventando, né? Estão sempre inventando. De tempos em tempos chegam alguns malucos, alguns missionários e trazem novas tecnologias para nós, né? Sexta-feira, como nós sabemos, nós fazemos o nosso diferente, né? Ela é um pouquinho diferente do que o diário. Aqueles irmãos, aquelas irmãs que estão chegando pela primeira vez, que graças a Deus, a Jesus, ao carinho, ao compartilhamento que os irmãos, as irmãs, gratidão de coração a todos que compartilham, que estão atendendo a mensagem, entendendo a mensagem, não do Eduardo. Eu sou só um microfone, eu sou só um instrumento como tantos outros e tantas outras que tem espalhados por esse nosso mundão de Deus, né? Então, quando vocês compartilham, principalmente os irmãos, as irmãs do Quai, que estão compartilhando com mais eminência, com mais fervorosidade, com mais amor, vocês estão sendo instrumentos de Deus, instrumentos de Jesus. E isso não tem preço. E isso não fica sem ser notado e percebido pelos nossos irmãos. Quem é? Que é Deus, que é Jesus, seu anjo, sua mentora, seu mentor, seu guia, dê o nome que for, né? Seu santo, sua santa de devoção. Quanto mais nós compartilhamos mensagens, textos, GIFs, vídeos de qualquer religião, de qualquer doutrina, mas que tem um ensinamento moral, tem uma palavra amiga, uma orientação, um conselho, seja em texto, seja em vídeo, seja um link, seja um print, ou seja a sua voz, né, gravando áudio para os WhatsApp dos amigos, da família. Sempre que é mencionado, que é compartilhado palavras de Deus, palavras de Jesus, mensagens edificantes, né? Eu mesmo leio de todo mundo, dos evangélicos, dos católicos, dos espíritas, dos Xexenoê, dos nossos amigos japoneses, dos indianos, né, dos hindus, os nossos amigos budistas. Eu leio de todos, porque como humanidade, humanos, terrenos, somos um só, né? E por sermos um só, coletividade, aprendemos uns com os outros sempre. Nós nunca sabemos tudo, nunca saberemos tudo, pois sempre haverá como e novas oportunidades de adquirir conhecimentos, novas visões, novas vias. Então, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. E o nosso evangelho nas sextas-feiras, chegou o horário, nosso evangelho nas sextas-feiras, ele é um pouquinho mais demorado, porque tem que, né, para Jesus entender, nós temos que fazer a abertura, uma oração, aí fazemos a leitura, comentários, né, alguns esclarecimentos, estudamos juntos, que eu aprendo juntos no mesmo momento que vocês, né, e no final fazemos a oração de encerramento. Por que isso? Por que isso, Eduardo? Porque quando nós que eu digo não é só eu, gente, mas qualquer ser humano, até uma criança, né?
quando se propõe a tirar um dia da semana, qualquer dia da semana, qualquer horário, e escolhe um horário, seja domingo, seja segunda, seja quinta, seja sexta, seja sábado, seja terça, escolhe um horário. Ah, vou fazer domingo às 3 horas da manhã. Vai ter gente que só chega em casa às 3 horas da manhã, né? Quem trabalha de noite. Vou fazer domingo às 3 horas da manhã. E você realmente chegou àquele horário, você vai fazer, com o passar do tempo, na primeira semana você já nota diferença, mas com o passar do tempo, Jesus olha, os mentores olham, os guias, né, os santos, Deus, né, e, opa, aquela família, aquele núcleo familiar, ou aquela pessoa, porque quem é sozinho também pode fazer, que é sozinho, né, e não precisa ser gravado, gente, pode ser sozinho mesmo, normal, né. Jesus percebe os mentores, ó, aquele irmão, aquela irmã está fazendo o culto no lar, o evangelho no lar, que é abrir a Bíblia e ler e comentar uma coisinha ou outra. Todo domingo, 3 horas da manhã, ou todo dia da semana, aquele dia da semana que escolheram, né? Ou aquele horário que escolheram, 3 horas, 5, 10, 9, nós é 21 horas. E está fazendo? E segue a regra. Lógico, tem exceções, tem dias que não pode, tem dias que fica doente, tem dias que surge compromisso, mas que esclareça, que fale com antecedência para esses irmãos, essas irmãs e espírito, que tal dia não pode porque aconteceu isso, porque vai fazer isso, mas no outro dia vai fazer. Por que isso? Porque é um compromisso sério. Esse Deus, Jesus, nossos anjos da guarda, eles tiram esse dia na sua agenda para vir em nosso lar, para vir em nossa casa, para nos cuidar, nos proteger, renovar a energia, limpar as energias negativas que a gente adquire a semana toda convivendo com pessoas invejosas, pessoas que têm inveja, é ser humano, né? Que não gosta muito da gente, então, né? A gente absorve e nem percebe, mas absorve. E então nesse dia os mentores vêm agora e limpam a casa, limpam a mente, tira, afasta tudo, né? Então, mas para eles vir, nós temos que ter compromisso. Por quê? Porque, gente, eles deixam de atender outra família, outra casa naquele horário. Imagina, eles vêm, imagina você abrir a casa para combinou com o seu vizinho, você abre a casa. Ele vem e você não vai fazer nada, não vai falar, não vai conversar com ele, nada, porque você não vai fazer. Se você fizer 2, 3 vezes, já não vem mais. Aí vai demorar a confiar em você de novo para você fazer. Então, regra. Então, dito isso, feitas as explicações, chegou o nosso horário, 21 horas. Vamos fazer a nossa prece de abertura, então. A gente faz o Pai Nosso porque Jesus ensinou, né, que ele é ecumênico, vale para todas as religiões e né, geral. Mas particular, você pode fazer a sua oração, né? Nossa Senhora de Fátima, Mãe Santíssima, Santos Anjos do Senhor, qualquer oração, né? Bom, vamos fazer a nossa prece de abertura, então? Deus, Jesus, mentores, mentoras, anjos da guarda, amigos da luz, que nos acompanham, que nos orientam, que nos inspiram, que nos protegem, a todos nós, encarnados, desencarnados. Te pedimos humildemente que, se puder, envie esses mentores, esses anjos da guarda em nosso lar, em nossas casas, para, neste momento em que estamos concentrados, que vamos dedicar um tempinho a reler, a estudar, a meditar sobre as tuas mensagens, ó Jesus, sobre os teus ensinamentos, ó grande irmão, ó nosso governador, que nos ama e nos protege há tantos séculos, que nunca nos abandonou,
que envie esses irmãos para nos inspirar, para nos intuir, para nos auxiliar, para que saia uma mensagem edificante, um estudo coerente com as tuas palavras, com os teus ensinamentos, ó Jesus, ó Deus, ó mentor, ó mentora, irmão e irmã. Como Pai Nosso, daremos por aberto a nossa leitura do dia de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja e assim será. Uma ótima leitura, um ótimo estudo para todos nós. Seja os que estão ao vivo, seja os irmãos e as irmãs que encontrarão nossos vídeos e os cortes nas redes sociais. Muito obrigado. Vamos à leitura? Vamos lá? Um copinho d'água, né? Molhar as palavras. Sempre é bom, né? Hidratarmos, mesmo no inverno, mesmo no frio. Vamos lá. Hoje o nosso assunto, como está no Facebook aí, né? No Facebook. E mais tarde nos cortes. Ou hoje mesmo, ou amanhã. Mais provável amanhã. Né? Estará no corte do Quai. O tributo a César. Né? É um texto curto até. Talvez não vai ser tão longo o nosso estudo hoje. Talvez. Aonde o Eduardo tirou isso? Lá no Novo Testamento, que é o que nós estamos estudando. No Evangelho de Marcos, no capítulo 12, para quem gosta e devemos pesquisar, devemos ver de onde o Eduardo está lendo isso aí. Quero ver se está na Bíblia mesmo. Ou é da cabeça dele. Então, por isso que a gente diz, no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 12, no versículo 13, até o 17. E lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 20, versículo 20 até o 26. Ou seja, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Que vai ser, lógico, uma frase ou outra diferente, mas o contexto é esse aqui que nós vamos ler, né? E qual é que é? Então, começa assim, ó. Nossos evangelistas, né, o Marcos e o Lucas, nos relatam assim. O tributo a César. Então, depois de partirem, os fariseus elaboraram um plano de como enredá-lo. Eu vou ler todo e depois nós vamos ver o que significa palavra por palavra. Então, depois de partirem, os fariseus elaboraram um plano de como enredá-lo numa palavra. E enviam-lhe discípulos deles, com os herodianos, dizendo: Mestre, ou Jesus, nós sabemos que tu és verdadeiro e ensinas verdadeiramente o caminho de Deus e não dás preferência a ninguém, pois não olhas a aparência dos homens. Então, nos responde uma pergunta, mestre Jesus. Dize-nos, pois, o que te parece? O que você acha? O que você pensa? É lícito ou não dar o censo, pagar os impostos a César?
Aí Jesus, conhecendo a maldade do ser humano, que ainda impera, ainda existe, né? Jesus conhecendo a maldade deles, responde: por que me testa? Por que você está me testando? Hipócritas. Mostre-me, me dê aqui uma moeda. Mostre-me a moeda do censo, ou seja, deixa eu ver a moeda que vocês pagam o imposto. Aí trouxeram-lhe um denário. É R$1, uma moedinha de R$1. Um denário. E diz-lhes, né? Pegou a moeda, imaginem aquela moeda, né? De quem é essa moeda? De quem é esta imagem? Imagine que a moeda. De quem é essa imagem e a inscrição? Aí eles respondem: de César. Aí toda a multidão, né, todo o povo é de César. Essa é a imagem do César. É o César que está aí nessa foto, nessa impressão, né, da moeda. Então, Jesus lhe diz: restitui, pois, a César as coisas de César e a Deus as coisas de Deus. Ao ouvirem isso, maravilharam-se, ou seja, o povo e até quem estava testando Jesus, deixando-o, afastaram-se. Agora, como tem muita palavrinha, né, que comumente a gente lê na Bíblia e nem pesquisa, nem olha dicionário, né? A gente começa a imaginar da nossa cabeça, e aí a gente faz muita interpretação errada, às vezes por causa de uma palavrinha que a gente entendeu errado, que a gente interpretou errado, a gente muda todo o contexto, né? Então, vamos lá. Então, depois de partirem os fariseus, elaboraram. O que é elaborar lá no dicionário? Tomaram um conselho, né? Um plano. Né? Elaboraram, tiveram um plano de como enredá-lo, não tem um N, enredá-lo. O que é enredá-lo? Fazer alguém cair em armadilha, uma rede, né? Então, elaboraram um plano, os fariseus elaboraram um plano, né? E agora nós vamos pegar Jesus, agora nós vamos fazer Jesus se contradizer e fazer os romanos, prenderem Jesus. Homens religiosos, né? Os fariseus religiosos, fazendo isso. Quanta hipocrisia, né? Mas vamos lá. E enviaram discípulos deles com os herodianos, dizendo: Mestre, sabemos que és verdadeiro e ensinas verdadeiramente, né? Na verdade. Porque o que Jesus fala é verdade. Nós podemos contestar, apesar que não está errado, né? Mas podemos. Mas, ao passar do tempo, passar dos anos, passar dos séculos, nós vamos ver que Jesus esteve, está e sempre estará certo, falando a verdade. O caminho de Deus. E não das preferências. O que é? E não das. O das é: e não te importas a respeito de ninguém. Trata-se de expressão idiomática com o sentido de fazer distinção de pessoas. E Jesus não faz distinção, né? Porque Jesus cuidava dos leprosos, né? Pessoas rejeitadas, cuidava dos pobres, cuidou do cinturão, né? Dos romanos, então não importava se era rico, se era pobre, se era bonito, se era feio, se era gordo, se era magro, né? Amarelo, azul, vermelho, verde, não importava. Então não dá distinção, né? Então tá certo, dá as preferências a ninguém. Pois não olhas a aparência dos homens. Então a aparência, né? A face dos homens. Dize-nos, pois, o que te parece? É lícito não dar censo? O que era censo? Censo.
censo, avaliação, contagem das pessoas e a avaliação de suas propriedades. Era uma espécie de imposto sobre renda e propriedade. Ou seja, Jesus, é lícito pagar o IPTU, IPVA, né? Dá dinheiro para o leão, né? Para o leão comer a nossa renda, né? Aí Jesus, sim. Então é isso. Jesus, conhecendo a maldade deles, disse: por que me testais? O que é testais? Tentar, experimentar, testar, pôr à prova, desafiar. É como se você, por que me desafia? Por que me põe à prova? É isso que ele está dizendo com testais, né? Hipócritas, e diz-lhes: de quem é esta imagem e a inscrição? O que é a inscrição? Moeda de prata romana correspondente a salário pago por um dia de trabalho em campo. Tá. Denário, aqui ó. Hipócritas, mostrai-me a moeda do censo. Trouxeram-lhe um denário. O que era o denário? Denário. A gente vai encontrar muito isso na Bíblia, né? O denário era uma moeda de prata romana correspondente ao salário pago por um dia de trabalho no campo. Hoje você ganha 35, 40, 50 reais por dia. Era isso aí. A moeda valia isso aí. Um denário. Né? E disse-lhes: de quem é essa imagem? E a inscrição? Né? Epígrafe. Inscrição. Né? O nome já diz. Eles lhe dizem: de César. Então eles lhe dizem: restitui. O que é restituir? Né? Restituição de imposto de renda que a gente ouve no Jornal Nacional, vem no Jornal Nacional, né? O governo vai restituir o imposto de renda e tal. Então, restituir, devolver, restituir, pagar, vender, dar em troca. Pois a César as coisas que é de César e a Deus as coisas que é de Deus. Ao ouvir isso, maravilharam-se e se deixando afastar-se. Bom, aqui começa o nosso estudo. Na verdade, já começou. Então, gente, por que fizeram essa pergunta para Jesus? Depois de partir, os fariseus lá enviaram-lhe o discípulo dele. Sabemos que é verdadeiro, verdadeiramente o caminho de Deus e não dá preferência por isso. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por que Jesus fez isso? Porque muitos de nós, ainda hoje, 20 séculos depois, não sabemos ou não entendemos, ou procuramos não entender, que nós temos que aprender a equilibrar as coisas. Nada contra aqui, porque eu sei que tem irmãozinhos, monges, que nos acompanham, nos vêm, né? Eremitas. Eu sou um eremita. Eremitas. E ainda vivem no século XV. Como assim? Que acham, nada contra, é conforme a evolução da pessoa, conforme o conhecimento. Mas Jesus está tentando dizer aqui, já naquela época, que nós temos que aprender a equilibrar a balança. Cuidar da parte material, né? Os compromissos com a família, compromisso com os filhos, com a esposa, com o marido, compromisso com o trabalho, compromissos com impostos, né? Impostos. Por quê? Porque nós vivemos num mundo corpóreo, num mundo material, e para poder viver aqui, poder conviver aqui, temos que nos adaptar. E isso inclui os impostos, o dinheiro, né? Que só assim que há uma distribuição, apesar que a distribuição falha, mas é assim. Então, Jesus está dizendo, equilibra. Por quê? Porque tem muita gente, já naquela época, os fariseus,
né? Os religiosos daquela época achavam que quando tomava conhecimento da Torá, que é com limitações, mas seria a nossa Bíblia, seria nosso Evangelho, né? Achavam que tinha que se distanciar totalmente, mas totalmente do povo. Que comparando, como nós comparamos por dias atuais, que ainda existem, menos, né? Mas ainda existe, com nossos irmãos monges, né? Os carequinhas lá, que acham, que todo respeito, que para servir Deus, para servir a espiritualidade, para servir Jesus, tem que ser no monte lá, né, no convento, lá no lugar lá, e ficar isolado, isolada, sem convivência nenhuma absoluta, né, que são nossos monges, os budistas, os verdadeiros, né, não os brasileiros, mas os verdadeiros mesmo. Ficar isolados só entre eles e Deus. E tem muitos religiosos que fazem isso. Os espíritas, a maioria ainda, acha que é só aquele grupo ali. Né? Não. Nós temos que espalhar o evangelho para todas as religiões, aceitando nós ou não. Mas voltando ao assunto. Então eu fico lá isolado. É errado? Sim e não. Né? Não porque vai estar lendo, vai estar estudando, vai estar orando, jejuando, dedicado a Jesus, dedicado à religião deles e pá, né? O autoaprimoramento. Mas não equilibrou a balança. E Jesus está dizendo aqui para equilibrar a balança. Não se dedicar somente a material, aos tributos de César, e esquecer que existe a fé, no nosso caso espírita, a espiritualidade. Né? Para os outros, evangélicos, católicos, a fé. Né? Algo além, algo maior. E existe mesmo, gente. Então, Jesus pede para equilibrar a balança. Né? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E, erroneamente, nós, ainda nos dias atuais, achamos que para ser um verdadeiro cristão, uma verdadeira, temos que dedicarmos só para essa espiritualidade e deixar o material de lado. Ou irmos para a materialidade e esquecer que Deus existe, esquecer de falar com Jesus, esquecer de falar com o seu mentor, com a sua mentora, né? Só nos momentos em que nós somos atingidos, que vem a dor, né? Separações, perda de emprego, brigas, dores, doença, aí, né, nós lembramos e a gente vai conversar, né? Pedir, pai, me ajuda. Não, tem que conversar. Nos momentos felizes também, pois são seres com alma, seres com amor, igual você e eu, igual nós. Né? Nós não gostaríamos de ser procurados só no momento da dor da pessoa. Nós gostaríamos de ser procurados também no momento de felicidade, no momento em que adquirem um sonho, sei lá, né? A maioria é carro, casa, por isso que eu falo aqui, porque a maioria é isso, né? Meu sonho é comprar o carro tal, marca tal, a casa tal. Porque eu convivo com as pessoas e sei que 80% do sonho das pessoas é isso. Nada contra, mas então por isso que eu comento sempre. Então, quando você realiza seu sonho de comprar o carro que você tanto quis, a casa que você tanto quis, o terreno, lembre de comemorar também com Deus, com Jesus, porque eles te ajudaram, eles te inspiraram. É 50% sua merecimento, que você correu atrás, você estudou, você trabalhou, você fez hora extra, você fez isso, você fez financiamento e deu o cara tapa e pá, assinou compromisso. Mas o outro 50% tem algo muito grande por trás, que é o amor de Deus, o amor de Jesus. E quando eles percebem que você sabe equilibrar a balança, que é reconhecer, né, as bênçãos, as alegrias, é muito, mas muito maior. Então, sempre lembrem disso.
E aqui, ó, envia discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, sabemos que és verdadeiro e ninguém, pois, não olhes a aparência dos homens. Dize-nos, pois o que te parece? É lícito ou não dar censo a César? Jesus, conhecendo a maldade, disse: Por que me testais? E próximo. Isso aqui, nós passamos por esses testes diariamente, gente. Tem pessoas que, consciente ou inconscientemente, fazem esse teste com a gente. Quando nos fecham no trânsito, estão testando. Será que é um homem de Deus mesmo? Será que é uma mulher casada com Cristo, né? Que a gente diz assim das irmãs, né, freira? Essa é casada com Cristo. Será que são mesmo? Será que só vive na parte material? Vamos oferecer um ganho a mais na materialidade para abandonar a espiritualidade? Então é tudo teste. E aqui, voltando no assunto aqui para terminar, hoje é curtinho. Quando perguntam para Jesus, eles queriam que Jesus se contradissesse. Porque se Jesus dissesse: não, atenção, essa moeda aqui é do demo, é do diabo, é do capiroto, não paguem. Era tudo o que os fariseus queriam. Era tudo o que os contrários a Deus queriam. Porque daí era uma brecha na lei que tinha, né? Para prenderem Jesus. Para calarem Jesus. E se Jesus dissesse só pagar para pagar, o povo também não ia entender. Ia entender que Jesus estava sendo um traidor. Porque Jesus ia ser igual aos publicanos. Porque os publicanos, por cobrar impostos, eles trabalhavam para Roma. Para eles mesmos, mas para Roma também, né? E eram judeus. Então, para a população, eram traidores. E é por isso que tem toda aquela coisa de não aceitarem os publicanos, não ficarem perto, né? Chamar de pecadores, rejeitarem, não almoçarem junto, não sentarem junto. Tudo que acontecia, os publicanos não podiam nem orar na sinagoga junto, né? E aí iam achar que Jesus era um traidor. Então, o esquema dos fariseus, que não gostavam de Jesus, era: agora, se ele defender César, leva os tributos, o povo não vai mais ouvir, o povo não vai mais segui-lo, porque ele vai se comparar a um traidor, aos publicanos. Então, eram duas tentativas num único plano, né? Primeiro, prender Jesus, não deu certo. Segundo, o povo se revoltar e nunca mais ouvir, né, as mensagens de Jesus, porque daí considerariam Jesus um traidor. Não deu certo de novo. Por quê? Porque Jesus admitiu o óbvio, né? Nós temos que trabalhar na espiritualidade e na materialidade também. Ó, digamos que, porque tem, né? Vamos ser sinceros. Tem pessoas que nascem, né, num berço de ouro e não precisa trabalhar desde criança. E digamos que todos nós acontecesse isso. Não precisa trabalhar, desde criança. Até os nossos 99 anos de idade. Será que nós não teríamos botado uma encarnação inteira fora? Uma oportunidade raríssima. Como assim, Eduardo? Uma oportunidade raríssima? Como assim? Olha aí, ó, centenas de milhares de mulheres grávidas todos os dias. Lá na firma mesmo, sempre tem 50, 100 mulheres grávidas. Parece que é um lugar de reprodução, sabe? Sempre tem. Num núcleo de 2.000 mulheres, sempre tem 100 mulheres grávidas. Saem, né? Porque elas têm que se afastar, né?
ganhar, ficar 5, 6 meses em casa, um ano, mas sempre tem 50, 100 mulheres grávidas no local de trabalho. Então imagina no mundo inteiro. Aí então, né, parece que é fácil. Não. A espiritualidade amiga, nossos anjos, mentores, e não é para mim, gente, Eduardo. Isso aí tá na literatura espírita, tá nas palestras. Mas a gente tem confirmação também pessoalmente, né? Não é privilégio. Para o censo, né? Somos mundialmente 8 bilhões de seres humanos encarnados, vivos, né? De todas as idades. Mas a verdade, somos 30 bilhões entre espírito, que é alma. Espírito é que nós estamos. Alma, né? Espírito, depois que morre, que sai do corpo. Não tem corpo, tá? Estão por aí. Invisíveis, mas estão vivos. E nós encarnados. Então, são 30 bilhões que estão nesse planeta. Então, é uma... Não digo disputa, porque não é disputa, mas é tipo um sorteio, né? É tipo ganhar na Mega Sena, né? Ganhar na Mega da Virada. É algo assim, é 1 em 1 milhão conseguir oportunidade de nascer de novo, reencarnar. Aí você passa por toda essa triagem lá no mundo espiritual para voltar. Aí você quer ficar, né, escondido, escondida, não trabalhar para Deus, para Jesus, nem para você mesmo, né? Que eu posso não trabalhar para Deus, para Jesus, mas eu tenho a obrigação de trabalhar para mim mesmo. Que como é que eu trabalho para mim mesmo? Estudando, me aprimorando, sempre querendo aprender, sempre querendo evoluir, crescer, aí seja na parte material, que são os cursos materiais, né, profissionais, né, carreira, né, magistrado, profissional, material, né, mas também querer aprender, querer evoluir, querer crescer como seres humanos, como homem, como mulher, né, moral, limpar o coração. Que esse é o nosso objetivo encarnado. Então, quando Jesus diz, aqui na frase final, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é isso. Não esquecer que, além do compromisso com César, quem é César? É a materialidade, né, gente? Temos que viver, temos que trabalhar, temos que pagar nossos impostos, temos que, né, comprar nosso alimento, comprar comida, né, sustento, casa, terreno, né, conforto. Temos, é lícito, não é proibido. E é bom, porque ao corrermos atrás disso, nós estamos ajudando, sendo missionários, inconscientemente, que é 99% das pessoas, nós estamos sendo missionários ao correr atrás do nosso carrinho melhor, da nossa casa melhor, da nossa fazenda, do nosso sítio, né? Nós estamos correndo, ajudando o progresso da humanidade, da Terra. Olha a dádiva que é. E aí você vai querer desperdiçar uma encarnação inteira, uma vida inteira, 99 anos, 100 anos, sabendo que outros milhões gostariam e queriam estar no seu lugar? Ai, muita gente pergunta quando entra em contato conosco. Conosco, eu digo, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, sobre espiritualidade, né? Seja comigo, seja com o Haroldo, seja qualquer pessoa que trabalha com a espiritualidade.
seja com o Divaldo, qualquer pessoa. Alberto Almeida, né, nosso psicólogo, terapeuta. Qualquer pessoa que trabalha com espiritualidade, o que eles perguntam? Tá, mas por que não evolui lá? Não é mais fácil? Né? Já que vocês acreditam em alma, acreditam em espírito, por que não evolui lá? Lá é mais fácil. O estudo continua. Continua lendo, continua em palestras, continua em excursões, ensinamentos, mas tudo verbal, tudo, né, verbal, oral. Obrigado. Tudo oral. Agora, por da prática, realizar mesmo, é aqui, não é aqui, é aqui, terra, nos Estados Unidos, no Japão, na Coreia do Norte, na China, aqui, no Brasil, qualquer lugar. É aqui. Por quê? Porque aqui, ao nascermos, renascermos de novo, nós temos o véu do esquecimento. Aí é através do instinto, é através do querer melhorar, do querer estudar, do querer, né, ler a Bíblia, ir numa igreja, ir no centro espírita, alguma coisa assim, né, que você vai demonstrar aos poucos que você está enfrentando, está lutando, e tudo aquilo que você aprendeu lá, apesar de estar adormecido, que está adormecido, gente, tudo está no coração de vocês. Comecem a ler para vocês verem. Pegue um livro edificante, um livro, né? Um livro edificante, um livro que tem algum ensinamento, qualquer tipo. Autoajuda, o livro de autoajuda é muito bom. Não precisa ser religião. E você vai ler e você vai, nossa, eu penso assim. Nossa, eu penso igual essa autora aí. Essa história é parecida, que tem os livros de romance tão lindo. Parecido. Você já viveu. Você já sabe. Você tem o conhecimento. Só está adormecido no seu coração, no seu subconsciente. E quando você aperta o start, que é através do conhecimento, através da leitura, através de estudar junto conosco, de ler, de ouvir uma palestra, ou ir ao encontro de uma palestra, né? Você vai descobrir, vai tirar o véu aos poucos e vai descobrir o grande homem, a grande mulher, a luz que tem dentro de você. Todos nós temos grandes capacidades. Eu sempre gosto de falar para as pessoas do meu convívio, quando eu percebo que não se enxergam verdadeiramente, né? Não se veem, não sabem quem são verdadeiramente, né? Acreditam na opinião alheia dos outros. Só que a opinião alheia dos outros não importa, gente, porque os outros nunca vão te dizer a verdade. Vão sempre tentar te diminuir, sempre tentar te botar para trás. Sempre que você dizer, eu tô com uma ideia assim, tal, vou fazer um empreendimento, a pessoa vai dizer que não, isso aí não é para você, isso é loucura, não sei o quê. Não vai dar certo, todo mundo já tem essa loja, todo mundo já tem esse mercado, todo mundo já tem esse barzinho, né? Esse empreendimento que você quer fazer e você... Gente, quanto mais conhecimento você adquirir, quanto mais você equilibrar a vida material, mais a espiritualidade, a fé, a sua religiosidade, mas não só ler, não só ouvir, não só falar, né? Que isso é bonito, isso é bom, memorizar, é lindo, mas praticar, né? Estar com os seres humanos, ajudar sempre que tiver oportunidade. Ainda que não te observe, ainda que não te aconselhe, ainda que não te dê elogio, ainda que não te dizem nada, que não dê uma curtida, que não dê um coraçãozinho, emoji, nada. Não.
tudo que nós fazemos, a nossa intenção, ela é percebida por Deus, por Jesus. E se a nossa intenção ela é limpa, lúcida, que nós estamos ali para ajudar a pessoa, ali para amparar, para aconselhar, para orientar, ainda que a pessoa nem te reconheça, nem te agradeça, nem te dê uma curtidinha, nada. Não fique triste, pois aos olhos de Deus você está cumprindo a sua missão. E está aprendendo e utilizando a sua encarnação para o certo, que é crescer, evoluir materialmente, adquirir tudo o que você queira, se quer ser bilionário, que seja. Tá? Deus não é contra, Jesus jamais é contra. Nossos anjos, então, muito menos, eles adoram, até porque para você ser milionário, para você ficar rico, o que você tem que fazer? Você vai ter que estudar, você vai ter que pesquisar, você vai ter que trabalhar, você vai ter que, né, dar a cara a tapa, né, porque para abrir um empreendimento, para abrir uma loja, para abrir um mercado, então você vai ter que se esforçar. Então a espiritualidade ama isso, porque você vai ter que sair do seu casulo. Então, quer ser rico, seja, quer ter casa, tenha, quer ter mansão, tenha. Mas Jesus diz, não esqueça de ajudar seu irmão, sua irmã. Não esqueça de falar com Deus. Dai a César o que é de César, o que é de César? Toda a parte material que temos que viver, né? Convívio com seres humanos, com os animais. Mas também tirar um tempo para falar com Deus, rezar, tá? Ir na igreja, no centro espírita, ou ler, estudar, mas acima de tudo, pôr em prática. Com falhas, sim. Ninguém aqui é perfeito. Eu podia mentir para você que eu sou perfeito, que eu sou santo, que eu nunca errei, não erro. Não, nós temos nossas falhas. Todo ser humano tem. Só que nós estamos tentando corrigi-la. Mas nem por isso deixamos de falar com Deus, falar com Jesus. E essa é a mensagem. Nunca deixe de falar com Deus, com Jesus. Ainda que você pense, mas Eduardo, eu estou com 60 anos de idade, eu fiz tanta merda, tanta bobagem, tanta coisa. Acho que Deus nem quer me ouvir, Deus não quer. Quer. Ele quer. É exatamente você que Ele quer. Porque se você abrir o coração, como alguns irmãos, né, se ajoelhar, mas pode ser em pé também, isso aí é questão de doutrina, de religião. Para Deus o que importa não é se você está rezando ajoelhado, ou se você está rezando de pé, ou se você está rezando de voz alta, ou se você está rezando em pensamento. Para Deus isso aí não faz diferença. O que vai contar para Deus, para Jesus, para a espiritualidade, é o que sai daqui. Se a sua oração de arrependimento, que você quer mudar, que você vai mudar, você vai se esforçar, você não vai mais ser agressor de mulher, você não vai mais viver só bebendo, você não vai mais trair, você vai respeitar a sua mulher, seu marido, seu namorado, ou quem você ama, você, mesmo sem ter nada, você já começa a respeitar, para quando tiver, já está fortalecido, né? A confiança. E sair do seu coração, você procurar não cometer os erros de ontem, do passado. E aí não é só para isso de relacionamento que eu estou falando. Estou falando de relacionamento porque é o que mais tem, né? Mas coisa íntima nossa, né? Às vezes nós somos introspectivos demais, às vezes nós somos calados demais, às vezes nós somos eremitas demais, né? Então, temos que saber equilibrar a balança. Está feito o desafio? Nunca é tarde para falar com Deus, falar com Jesus. Nunca é tarde para dar o que é de César, mas também nunca é tarde para dar o que é de Deus. E o que é de Deus é a fé, confiança e o coração mais puro possível. Quanto mais puro possível você for, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga,
mais luz interna você tem, e só ao adentrar, só em estar no ambiente, você cuida dos seres humanos, mesmo em silêncio, mesmo quieta, mesmo quieta. E quando você encontra outra irmã, outro irmão, que é igual a você, a luz é tão forte. E você que enxerga, que sente, você vê os seus mentores, seus anjos da guarda, trabalhando no ambiente, limpando, cuidando de cada ser humano que está ali na mesma sala, no mesmo local que vocês dois ou mais pessoas de bem, verdadeiramente de fé, estão. Se você, meu irmão, minha irmã, pudesse sentir, muitos podem, só não sabem, não aprenderam, pudessem ver, vocês se dedicariam mais a Jesus. Vocês se dedicariam mais à fé. Porque é tão bom quando a gente sabe que mesmo quieto, mesmo em silêncio, mas por você estar ali, ó, em comunhão com Jesus, com Deus, com a espiritualidade, com a sua missão, todas as religiões, toda a fé, todas as doutrinas, você é um canal. A sua energia, a sua vitalidade, ela é espalhada para dar saúde para as pessoas que estão em volta. E isso tem uma recompensa gigante em vida mesmo, mas depois que você, quando morre, você até fica assim, mas como eu não fazia nada, meu Deus? E aí você vai ter no telão lá, né? Porque há relatos, você vai ter no telão lá. Imagina um telão de cinema lá, e aí Jesus, teu mentor, teu anjo da guarda, é real isso aqui, parece loucura, mas não é, gente. Mostrar pra você. E você, não, mas com todo respeito, mestre, não fiz nada. Eu só li, você é uma mulher de bem, um homem de bem. Mas por você ser uma mulher de bem, um homem de bem, honesto, honesta, verdadeiramente, a sua vitalidade, a sua luz interna, a sua energia, ela era transmutada para cuidar da saúde, cuidar do bem-estar das pessoas que estão no seu ambiente. Aí é ambiente de trabalho, é na família, é amigos que convivem, né, que se visitam, pessoas. Por que você que é do bem mesmo e a sua família também, né, quem está na casa, em algum momento você já ouviu, ainda que uma frase ou outra inconscientemente da pessoa sentir, nossa, eu estava com a dor de cabeça, estava tão triste, tão angustiado, mas foi só ter vindo aqui tomar um chimarrão com você, meia hora aqui na seu portão, sei lá onde, no muro. Eu não tenho mais, estou bem. Ou até tem gente que inconscientemente diz, né, depois de um tempinho ali, conversa com eles, nossa, tua casa é tão aconchegante, que ambiente maravilhoso. Aí você, que é material, vai achar que não, é porque você limpa a casa, é porque, mas sei lá, você tem móveis bonitos, caríssimos. Não, os móveis não tem nada a ver. É o teu coração, é a tua religiosidade, é a tua fé, mas é a tua moral que transforma o ambiente. Então, dica: quanto mais honesto, honesta você for, quanto mais a sua moral for limpa, quanto mais você ler a Bíblia, mas não só ler, quanto mais você vivenciar Jesus, mais você está ajudando os seres humanos, seus irmãos, suas irmãs. E isso tem muita força lá. Que é onde importa, não é a opinião dos seres humanos. Não é
a aprovação do fulano, da fulana, ou daquele grupinho, aquele grupo, daquele aglomerado de empresários, patrão, patroa. Não, não é a aprovação deles. Se vier, melhor, mas é legal, mas não é a aprovação que importa verdadeiramente e que nós, todos nós vamos prestar contas, é de Deus, é de Jesus. E se você tem consciência que você está na honestidade e que você está trabalhando, ainda que em silêncio, ainda que ninguém perceba, ainda que ninguém veja, ainda que ninguém reconheça, ninguém saiba, às vezes só descobre depois que você vai embora, daí dá uma regulação, a energia cai, né? E aí vira uma bagunça, né? Aí lembro, quando fulana estava aqui, o ambiente era mais legal. Será? Não valorizei, não elogiei, não falei nada. Aí é tarde. Mas o importante é você saber que você está fazendo sua parte. Você está ajudando centenas de milhares de pessoas. E isso para Deus não tem preço. Então, se você cuida da parte material e tem isso, cuida de Deus, né? Lê mensagem edificante para você mesmo. Compartilha para você mesmo também, assim, no seu Face, no seu WhatsApp, no seu YouTube, nas suas redes sociais. Você é um canal, um instrumento, um trabalhador, uma trabalhadora da luz de Jesus. E isso não tem dinheiro, não tem nada material mais edificante, mais reconfortante do que ao desencarnar, ao morrer, em vez de você sofrer, em vez de você ir direto para uns umbrais, ir direto para o inferno, você ir para um hospital, uma colônia. Só nisso já seria uma dádiva. Mas a dádiva maior, gente, é você vir com muitas dívidas e em uma única encarnação você ter conseguido pagar, quitar o seu carnê. Quando você desencarna, você é recebido por todas aquelas pessoas que você já ajudou um dia na vida. E se não for por elas, que elas não morreram ainda, você é recebido pelos familiares, pelo pai, pela mãe, pelo tio, pelo avô, pela avó, desses que você ajudou um dia. Então imaginem, façam as contas das pessoas que vocês ajudaram, que vocês orientaram, que vocês inspiraram, que vocês mandaram uma mensagem edificante, que conviveram com você. E se sinta gratificado, gratificada, que se hoje você está sozinha, você está sozinho, não é compreendida, não é compreendido pelos seus familiares, pelos seus filhos, suas filhas, pelo seu marido, pela sua esposa, saiba que na espiritualidade há uma multidão, a multidão mesmo, ansiosos até que você volte para te abraçar, te agradecer por ter cuidado daquele familiar, daquele amigo, daquela amiga, daquela criança, daquele idoso, daquela idosa, por ter auxiliado, por ter dedicado um tempinho da sua existência para esses irmãos e essas irmãs. Então, com essa mensagem, se você é cristão de todas as religiões e entende Jesus, fazendo o bem, praticando o bem, saiba que se você não é compreendida, não é compreendida agora, porque todos, se nós olharmos a Bíblia, todos que vieram
que acreditaram em Jesus, confiaram em Jesus, não foram bem compreendidos ali na hora. Mas com o passar dos séculos, né, serão. E foram. E assim será você, meu amigo, minha irmã, todos que trabalham de alguma forma, seja compartilhando uma mensagem, um texto, uma foto, um GIF, seja falando, gravando um áudio, falando, orientando, aconselhando no WhatsApp para uma pessoa específica, ou ao vivo, no refeitório, no almoço, no restaurante, qualquer lugar. Você é um instrumento, um microfone, um ponto de luz na imensidão, clareando o mundo. Isso é lindo. E nunca deixe de acreditar em você, minha amiga, meu amigo do Quai, do Face, do YouTube. Nunca deixe de acreditar em você. Nunca deixe que as pessoas menosprezem vocês. Porque quanto mais você for fiel a Jesus, a Deus, mais a negatividade, mais o lado escuro, mais o lado das sombras tenta te diminuir, tenta te afastar de Deus, de Jesus. E usam todos os artifícios. Usam mulher, usam homem, usam relacionamentos, usam trabalho, usam suas fraquezas, moral, intelectual, material. Então tenha discernimento. Estude mais, ore mais, leia mais, né? Se atualize. Porque a verdade, como Jesus disse, ela vos libertará e ela liberta mesmo e ela te protege. Então, por que Jesus diz orar e vigiar? Porque é para orar e vigiar o tempo todo, porque o tempo todo nós somos tentados como Jesus foi. A gente está sempre em alerta. Porque o mal não quer que o bem vença, que o bem prospere. Porque se o bem vencer, e já está vencendo, o mal tem que se retirar. E o mal não vai ficar aqui. O mal vai embora. Já estão indo embora. Há centenas de milhares de naves levando o pessoal embora. As almas, né, gente? Não se preocupe. As almas. Não se preocupe. Viva a sua vida tranquila, não é? As almas. Eu não quero ir. E nós estamos aqui para vocês não irem também. Então, há tempo de mudar. Há tempo de se renovar. Há tempo de aprender. Há tempo de se iluminar. Há tempo de servir a Deus, a Jesus. Há tempo de amar. Muito obrigado. Vamos fazer a prece de encerramento, então. Vamos pedir a Deus. Obrigado pela lembrança. Os amigos pediram, né? Nós estamos lendo página por página. Então, hoje a página é Benefícios da Família, né? E Jesus disse, assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, aqui é esse livro de mensagenzinha. Então, benefícios da família. Deus nos deu uma família para que juntos formássemos uma engrenagem onde? Engrenagem, né? Relógio, abre o relógio ali, tem uma engrenagem, né? Onde cabe a cada um contribuir com o seu esforço para que o aparelho, né, prossiga corretamente e se movimente sempre com as peças unidas e sincronizadas para o serviço geral, em benefício de todos. Então, é o benefício de ter uma família, né? Seja família consanguínea, seja família ali, pai, mãe, tia, avó, bisavó, né? Netos, mas também a família que a gente tem, né? Marido, namorado, marido, esposa, filho, filha, neto, neta. E a família espiritual, que é aqueles que Deus envia
e coloca em nossas vidas que tenham afinidade, que tenham pensamentos parecidos, estilo de vida parecidos, ideias, moral, intelectual, né? Parecidos. É uma família. Então, né, temos que estar sempre nisso. Então, Deus nos deu uma família para que juntos formássemos uma engrenagem onde cabe a cada um contribuir com o seu esforço para que o aparelho prossiga corretamente. Ou seja, cada um fazer de tudo para que essa família não se desuna. Um cuidar do outro, um auxiliar o outro, um inspirar o outro, ou um procurar entender por que o outro está passando por aquilo, por que o outro está daquele jeito, por que o outro está pensativo, por que o outro está, né, num mau dia. Então, para que a engrenagem, o relógio continue funcionando. Porque se uma peça sai, o relógio para, né? Então, uma tem que estar sempre procurando estar junto. Então, bora fazer a nossa prece de iniciamento. Já se alongou, né, o nosso vídeo. Se alongou bastante, mas é assim. Pai, Jesus, mentores, mentoras, te agradecemos humildemente pelo auxílio, pela inspiração, por ter enviado esses mentores, esses anjos da guarda que nos acompanham, nos protegem, por terem cuidado de nós, limpado a nossa casa, limpado o campo áureo de nossos corpos, afastando de toda negatividade que nós, consciente ou inconscientemente, adquirimos no decorrer da semana, seja no trabalho, seja em casa, seja na família, seja na rua, seja em qualquer lugar, que agradecemos por ter limpado, por ter afastado de nós e por ter nos restituído a saúde. Pai, te pedimos que fluidifique, benzifique esse copo com água, essa jarra com água, e que coloque o remédio trazidos lá da mata, das folhas espirituais da mata, né? Para que cada irmão, cada irmã possa, ao tomar, se sentir revigorado, reenergizado, fortalecido, seja na fé, mas na saúde mental, física e espiritual, para que possamos enfrentar a semana vindoura revigorados, fortalecidos na fé, sabendo que somos um instrumento da sua luz, um instrumento do seu amor e que sim, com todas as nossas falhas, pequenos, grandes, médios, mas de alguma forma nós podemos cuidar uns dos outros e levar adiante a tua palavra. Com o Pai Nosso, damos por encerrado nosso estudo, nossa leitura, nosso Evangelho desta sexta-feira. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo mal. Que assim seja e assim será. Deu um calorzinho na sua mão, né? Se deu um calorzinho aqui, ó, na palma da sua mão, se você estendeu na água, e se você estende, né, você faz isso, saiba que Jesus, o santo que você confia, está te trazendo de lá de cima, aí passa por você e vai ali. Então, nenhuma oração é perdida. Vamos falar com Deus, vamos falar com Jesus mais vezes? Não precisa ser longo assim que nem eu, né, gente? Aqui eu gosto de falar. Mas a sua oração de 1 minuto, 2, 5, é excelente. Que o Pai adora. Jesus ama quando a gente conversa com Ele. Quando a gente reconhece o amor que Ele dedicou e dedica a nós todos os dias, 24 horas. Não tenha medo de falar com Deus, falar com Jesus. Você é um filho, uma filha, um irmão, uma irmã de Jesus. Olha, nós temos esse irmão maravilhoso. Por que a gente não procura? Por que a gente não liga? Por que a gente não manda um zap, né? Vamos seguir esse irmão. Vamos olhar, vamos conviver mais com ele.
E ao conviver mais com Ele, mais firme na sua fé, mais fortalecido, fortalecida você estará e você enfrentará as adversidades do seu dia a dia com leveza, sem irritabilidade, sem mágoa, sem cansaço, porque Ele tira o cansaço do seu corpo. Você cansa só ali, mas segundos depois, minutos depois, nem parece que você trabalhou. Nem parece que você... Por quê? Porque Deus alivia o seu fardo, né? O jugo com Ele é leve, por causa disso. Então, muito obrigado por estarem aqui até esse momento. Sei que ficou longo, mas é que aqui é diferente. Eu podia fazer só um resumo e deu, como todo mundo. Mas a proposta da espiritualidade amiga é uma conversa, né? Façam de conta que estou aí com vocês ou vocês estão aqui comigo, e aí é uma conversa. E aí a gente conversa e só Deus sabe, Jesus, aonde vai dar. Então, muito obrigado por estarem aqui. Voltem sexta-feira que vem. Amanhã teremos nossos vídeos diários, né? Do nosso Novo Testamento. Deus abençoe vocês. Um ótimo fim de semana. Hoje é sexta. Um ótimo fim de semana, um ótimo sábado, um ótimo domingo. Muita paz, muita luz e muita harmonia no seu lar, no seu local de trabalho, aonde você estiver. Deus proteja sempre você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Obrigado, gratiluz, gratidão sempre.